volta com a aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos a leitura do poema Excursão, na página 82 do livro, né? Mas antes de fazer a leitura desse poema, eu gostaria de trazer, né, alguns conceitos para a gente poder discutir a respeito desse gênero tão importante. Vocês já se perguntaram o que move alguém a fazer um poema? Você já escreveu um poema? Eu vou trazer para vocês a voz de Carlos Drummond, né, a respeito do ofício de escrever poemas, né? Procura da poesia. Não faça versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Não me reveles teus sentimentos, que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa-a em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas, junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significa. A poesia, não tire poesia das coisas. É lide sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues. Não percas tempos em mentir. Não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazucas e abusões, vossos esqueletos de família desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas sua sepultada e merencora infância. Não osciles entre o espelho e a memória de dissipação. Que se dissipou não era poesia. Que se partiu, cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados. Mas não há desespero, há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive entre os poemas, antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra o seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o. Como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta. Pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara. Ermas de melodia e conceito. Elas se refugiaram na noite, as palavras. Ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Vejam, né, como um poeta, né, tão renomado, ele fala sobre a dificuldade de produzir poemas, né? Então, a reflexão sobre a arte literária, né, e o ofício de escrever sempre foi uma preocupação dos grandes escritores. Conscientes de seu trabalho, principalmente os escritores modernos, né? Então, de acordo com esse poema, né, Procura de Poesia, o que não deve ser feito por quem pretende escrever? Então, no poema, que versos comprovam isso? As palavras se encontram em estado de latência à espera do poeta para dar significados a elas, né? São as palavras que dão vida à poesia. Então, a procura da poesia deve começar dentro de nós. Não adianta querer acordar os versos ou mesmo adormecê-los. Se eles existem e precisam ser moldados, trabalhados. Então, a palavra é o elemento material que o poeta busca para alcançar o seu objetivo artístico e estético, né? Então, os fatos passam, os temas esquecem-se, mudam-se, mas apenas as palavras ficam, né? Elas são a chave do poeta que abrirá as portas para que as palavras saiam da latência que se encontram.
Vamos agora, né, a leitura do poema Excursão, de Sérgio Caparelli. O ônibus roncava na subida, e como era difícil o amor de Mariana, de blusa rala e jeans apertado. A viagem nem tinha começado, e eu ali, em meio ao vozerio, cantava batendo nos bancos. E a professora pedia um pouco de silêncio. Pelo amor de Deus, vou ficar surda. E a turma batucava e batucava e batucava no meu peito, no coração pedindo estrada. E tu, nem te ligo, conversavas com Luísa, ajeitando uma rosa branca nos teus cabelos lisos. Ô, Mariana, vê se me vê, pô, estou aqui, louco de você. E me calava, ouvindo o ônibus cheio de amor pela estrada, que diante dele se torcia machucada. Vocês conseguiram fazer alguma relação entre esse poema, né, e o poema que nós lemos na aula anterior? Sim, né? Ele fala sobre um amor que não se demonstra correspondido, né? Releia estes versos do poema Excursão. A viagem nem tinha começado, e eu ali, em meio ao vozerio, cantava batendo nos bancos. E a professora pedia um pouco de silêncio. Pelo amor de Deus, vou ficar surda. E a turma batucava e batucava e batucava no meu peito, e tu nem te ligo. Lembram que ele utilizou nessa mesma expressão, né? Se te chamo, baby, você nem liga, né? Explique que efeito de sentido produzem as repetições do poema Excursão. As repetições indicam as batidas no coração do poético, né? Ele provavelmente se refere ao fato de o coração do poético estar acelerado. Observe que, além da repetição de palavras, o poema também emprega versos curtos, em que se alternam sílabas fracas e fortes. Identifique esses versos e explique de que modo esses recursos reforçam o efeito de sentido que você indicou na questão anterior. Batendo nos bancos e tu nem te ligo, né? Também expressam as batidas do coração do poeta. Interprete os seguintes versos do poema de Sérgio Caparelli. Ouvindo o ônibus cheio de amor pela estrada, que diante dele se torcia machucada. Então, o ônibus cheio de amor se refere ao sentimento do eu poético, que era capaz de encher, tornar o ônibus de amor. A expressão estrada, que se torcia, refere-se às curvas da estrada. Observe que o eu poético ele relaciona seus sentimentos ao ônibus e à estrada. O ônibus cheio de amor e a estrada machucada. Segundo as informações do poema, é possível identificar quem seria o eu poético. Pelas informações do poema, é possível deduzir que o eu poético é um adolescente apaixonado que está participando de uma excursão escolar, né? Compare os poemas Essa que eu hei de amar e Excursão, como cada um deles trata o tema amor por uma mulher. Então, os dois poemas, eles tratam dos desencontros no amor, né? No primeiro, o eu poético não foi capaz de enxergar o ser amado ao seu lado, deixando-o escapar, né? Trata-se do amor platônico, idealizado. E no poema Excursão, o eu poético está ao lado da pessoa amada, mas aparentemente não é correspondido. Qual é o esquema de rimas encontrado no poema Excursão? As rimas são mistas, né? Então, nós vimos que o poema, apesar de ser aparentemente simples, né, ele veio carregado de significados, né? Eu espero que vocês se encantem cada vez mais com a linguagem literária e pelo texto poético. E comecem também a produzir, tá bem? Gratidão e até mais.